Neste problema, nós temos uma carga total chamada de Q maiúsculo. A gente vai dividir essa carga aqui total, então vai ter uma parte que a gente vai chamar de Q minúsculo e o que sobra, Q maiúsculo menos Q. Então, a gente imagina que são cargas pontuais, ou seja, as dimensões dessas cargas são muito menores do que a distância entre elas. Eletrostática, as cargas vão ficar em repouso, Então eu gostaria de saber, são cargas iguais, vão se repelir, qual o valor de Q minúsculo para que a repulsão seja a máxima. Então como é que eu resolvo esse tipo de problema? Eu vou escrever a expressão para força, como que fica? A constante eletrostática K, a primeira carga é o Q, segunda carga Q maiúsculo menos Q minúsculo, coloco entre parênteses para evitar erro, distância entre elas ao quadrado. Eu já tenho a expressão da força, só que agora eu vou escrever de uma maneira diferente, porque eu preciso derivar igual a zero. Lembrando lá do cálculo, como é que eu acho máximo e mínimo? Tem que derivar igual a zero. Então eu vou multiplicar. Ó. Esse Q minúsculo está multiplicando tudo que está entre parênteses. Então vai ficar Q minúsculo vezes Q maiúsculo. Está aqui. Ó. Q maiúsculo vezes Q. Daí quando o Q minúsculo multiplica o Q, vai dar menos Q ao quadrado. Então aqui, tudo isso dividido por R ao quadrado. Eu multiplico ainda essa constante K, que está aqui fora dos parênteses. Então aqui embaixo vai ficar Q minúsculo, Q maiúsculo, constante K é R ao quadrado, menos constante K, Q ao quadrado é R ao quadrado. Então antes de derivar eu preciso ver o que é variável e o que é constante nesse problema. Então a constante K, como o nome já diz, é constante, R, a distância entre as cargas, é constante, Q maiúsculo eu não vou mudar, é constante, então a variável é esse Q minúsculo. Então agora eu vou usar a ideia lá do cálculo, vou derivar igual a zero. Então, antes de derivar, eu vou relembrar algumas propriedades. Então, lá do cálculo 1, a gente sabe que a derivada de uma constante vezes uma f de x, como é que a gente lida com isso? A gente coloca a constante em evidência, tira do símbolo de derivada e deriva só a função. Então, é uma constante multiplicativa. Eu vou usar essa ideia aí. Outra ideia que eu vou usar, que eu quero derivar essa função, tem dois termos, uma subtração. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma diferença ou subtração, subtração das derivadas. Então, vou colocar em evidência as constantes. Vejam o que é constante. K, Q maiúsculo, R ao quadrado. Coloquei em evidência. Então, vou derivar só o Q em Q. Aqui nesse outro termo eu botei em evidência a constante K, dividido por R ao quadrado. Coloquei entre parênteses para ficar bem claro. E só tenho que derivar, então, essa carga ao quadrado. Agora eu lembro de outra propriedade. Como é que eu vou derivar uma potência de x? Então, a derivada de x na n, como é que fica? N, x na n menos 1. Por exemplo, como é que eu derivo x ao quadrado? O n é 2, então vai ficar 2, x na 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então x na 1 não precisa aparecer esse 1, fica 2x. Outro exemplo, como é que eu derivo o x em relação a x? Então, aqui o n é igual a 1, x na 1 menos 1, x na 0 vai dar 1, então é simplesmente 1. Vou usar esse resultado, que aqui eu estou derivando em Q minúsculo e não em x, Porque nesse problema a variável é o Q, então aqui eu troco. A derivada de Q em Q é 1, e a derivada de Q ao quadrado em relação ao Q é 2Q. Só trocando isso eu obtenho, então, o que? Vejam, a derivada da f em relação a Q vai sobrar o que está entre parênteses, K, Q sobre R ao quadrado vezes 1, menos, daí eu coloquei aqui o resultado da derivada, 2Q, vezes a constante K por R quadrado. Agora, colocando o que for possível em evidência, eu vejo que nos dois termos aparece K dividido por R ao quadrado. Então, eu coloquei em evidência, sobrou entre parênteses Q menos 2Q. Vejam que se eu multiplicar o que está aqui na frente em evidência pelo que está entre parênteses, vai dar o mesmo resultado. Agora, eu preciso igualar a zero, então eu peguei essa derivada da função e vou igualar a zero. Ou seja, eu pego esse K dividido por R ao quadrado, vezes o Q maiúsculo menos 2Q igual a zero. Vejam, o que está dividindo R quadrado vai para o outro lado multiplicando. 0 vezes R ao quadrado vai dar 0. Essa constante K que está aqui multiplicando vem dividindo. 0 dividido por K vai dar 0. Então, o que sobra? Q maiúsculo menos 2Q igual a 0. Agora eu mando esse 2Q para o outro lado, vai com sinal positivo. E finalmente eu isolo o Q minúsculo, que ele pede qual é o valor do Q minúsculo que maximiza a repulsão. Então, isolo, esse 2 está multiplicando, vai dividindo. Essa é a resposta, ou seja, o valor que maximiza a repulsão, esse Q minúsculo, é igual à carga total, Q maiúsculo dividido por 2.
Ou seja, na situação inicial tem que dividir bem no meio essa carga. Então é assim que a gente resolve essa questão.